Eu preciso de um pouco da sua paciência. Tudo que é combinado não sai caro, amém? Nós vamos ler o capítulo 24 todinho. E você vai acompanhar isso comigo de pé e com muita atenção. Amém? Olha o que diz. Fique à vontade para dar glória a Deus quando Deus falar com você. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando seus óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, e um, porém, chamado Cleopas, respondeu bravo, tá? Será que você é o único que esteve em Jerusalém, então não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. E então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, eles fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu e deu a eles, e então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros deles, aos quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficando assustados e com medo, pensavam que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: porque vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes dei. Estando ainda vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. E então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Você pode se sentar. Repita essas palavras comigo: cosmovisão. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado se ela sabe o que significa cosmovisão. Pode ser que ela te diga nessa noite que cosmovisão é a primeira vez que ela ouve essa palavra, então ela nem sabe o que ela significa. Mas a gente vai ver que todo o capítulo de Lucas 24 é sobre Jesus transformando uma coisa no coração de cada um dos seus discípulos naquele dia, chamada de cosmovisão. Eu vou te explicar daqui a pouco o que é isso, mas eu preciso voltar com você sobre uma coisa que aconteceu. Na noite de ontem, a gente viveu um momento extraordinário, e quem esteve aqui sabe tudo aquilo que a gente viveu, e quem não veio perdeu, mas graças a Deus que você está aqui ainda, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, e nós vemos sobre a crucificação de Cristo, a crucificação ela revela algo a nós. Número 1, que você é um pecador miserável e que a culpa é sua de Jesus ter ido para aquela cruz. Que nós somos pecadores, nojentos, e de que o homem é mau na sua essência, cheio de pecados na sua essência, e que se ele não se arrepender e se dobrar diante da cruz, o destino final de todos nós é o inferno que nos aguarda. A cruz é o ataque do céu sobre nós, nos mostrando que sem Jesus nós não somos nada. A cruz, ela nos revela que os nossos pecados foram aquilo que Jesus levou naquela cruz. E quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Jesus: eu me envergonho e eu não me constranjo com o teu sacrifício. Quando eu peco e quando eu continuo em pecado, eu estou virando todo dia para Jesus naquela cruz e batendo na cara dele, dizendo: você é otário, você é burro de cair. A cruz
ela mexe conosco. A cruz, ela nos leva a um constrangimento, aonde nós olhamos para ela e nós nos enxergamos enquanto assassinos do próprio Cristo, se nós não nos arrependermos e mudarmos o nosso caminho. Está aqui comigo? Mas há 2026 anos atrás, quando os seus discípulos, os 12, quando a comissão dos 70, os outros 72 discípulos, quando as mulheres que acompanhavam e financiavam o ministério de Jesus, elas olham para o sacrifício e elas se constrangem, mas ao terceiro dia, quando cada uma dessas mulheres, quando os discípulos de Emaús, quando os 12 apóstolos, eles olham para Cristo, eles têm uma revelação celestial dos céus que serve para nós nessa noite. A cruz foi um momento de arrependimento, mas a ressurreição é um momento que nós podemos olhar para o pecado e dizer: eu fui salvo por um sangue precioso e agora eu não sou mais dominado pelo pecado. Se antes o meu destino era a morte na cruz, na ressurreição eu entendo que o meu destino é a salvação e estar com o Senhor Jesus. Você está comigo aqui? Aquele túmulo vazio significa que aquilo que mais amedronta o homem, a morte, se dobrou diante do nosso Deus, Jesus. Se a morte é a rainha dos medos, na ressurreição, a morte entendeu que existe um rei chamado Rei de todos nós, chamado Jesus. Diante dele, tronos se dobram, diante dele, a morte se dobra, diante dele, o inferno se dobra, e diante do Senhor, todo e qualquer coisa nesse universo se dobra perante aquilo que Ele é. Meu irmão, a ressurreição, ela não é só mais um dia de festa. A Páscoa não é só mais um dia de festa para nós. É o centro daquilo que o cristianismo prega, porque afinal de contas, se Ele não ressuscitou, a gente pode levantar desse culto agora e ir embora, porque senão a gente vira uma religião como qualquer uma das outras. Você está comigo aqui? O Islã talvez seja importante para algumas coisas, mas o profeta deles morreu. O budismo pode ser importante para algumas pessoas, mas o profeta deles morreu também. O espiritismo talvez pode ser importante, mas os líderes deles morreram também. Mas o nosso Deus foi o único que ao terceiro dia enfrentou a morte nos olhos e disse: você pode contra todos, mas contra mim você não pode. Maomé passou, Buda passou, Allan Kardec passou, mas as palavras do Senhor ainda continuam as mesmas, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e desde sempre. Se nós cremos nessa verdade, hoje é um dia de alegria, porque nós estamos trazendo à memória que Ele ressuscitou. Você está comigo aqui? Mas, meu irmão, a morte, ao topar com Jesus, ela é envergonhada. Você está comigo aqui ainda, irmão? Os nossos pecados, ao toparem com Jesus, eles são envergonhados, eles caem por terra. Só que quando nós olhamos à luz da teologia, a gente começa a entender uma coisa: o pecado, quando ele vai embora, ele ainda continua gerando consequências em nós. Você lembra das ervas amargas de ontem? Está com o gosto dela na boca ainda? Aquelas ervas são para nos lembrar que os nossos pecados trazem reflexos e consequências sobre nós. Alguém que deveu a sua vida inteira pode se converter nesse culto hoje, mas as dívidas vão continuar, você concorda comigo? Alguém que pode ser que até hoje tinha algum vício, vai deixar o vício aqui no altar, mas existem consequências na saúde que vão permanecer. Irmãos, Jesus, sabendo disso, na ressurreição, Ele não só venceu os pecados por nós, na ressurreição Ele não apenas disse que nós vamos vencer a morte, como Ele venceu a morte, e que a nossa vida ela é eterna, mas Jesus Ele trouxe de novo em nós configurações que o pecado tirou de nós. E é isso que é a cosmovisão. Vira para o seu irmão e fala: está vendo?
Cosmovisão, irmãos, é o óculos pelo qual cada um de nós enxerga a vida. É o lugar e as lentes pelos quais cada um de nós aprendeu a olhar o mundo, e cada um de nós aqui nessa noite tem um jeito diferente de olhar e encarar o mundo. A sua criação é uma lente que te faz ver o mundo sobre uma ótica. O seu jeito de interpretar a Bíblia pode ser que seja pela forma que você também foi criado. A cultura, o seu jeito, aquilo que você crê, a forma que você anda, o jeito de você se vestir, tudo isso são óculos ou cosmovisões que nos fazem enxergar a partir de uma perspectiva que a gente não domina, mas é apenas quem a gente é. A gente é. E uma coisa que o pecado mexeu conosco foi com a nossa cosmovisão e com todos os nossos sentidos. Lembra lá da época da escola? Nós temos 5 sentidos, que são as 5 formas que o ser humano ele vai aprendendo e se movendo em aprender e observar o mundo e ter a sua própria visão de mundo. Você vai me ajudar nessa noite, porque eu também não sou muito bom. Primeiro sentido, audição. A partir daquilo que eu ouço, eu formo quem eu sou. Visão. A partir daquilo que eu vejo, eu também formo quem eu sou. Olfato. A partir daquilo que eu crio referências sensoriais de cheiro, eu aprendo aonde eu devo ir e aonde eu não devo ir. Tato. Aquilo que eu toco, eu aprendo a partir de então aonde eu preciso tocar, aonde eu não devo tocar, aquilo que me queima, aquilo que me congela, aquilo que é puro, aquilo que é impuro, aquilo que me suja, aquilo que não me suja. E por último, e o mais gostoso, o nosso paladar, que é onde eu aprendo o que eu devo comer, o que não me faz bem, e aonde os meus sentidos eles entendem o que faz bem para o meu organismo, o que é gostoso para o meu organismo e o que me mata dependendo se eu comer. Você está conseguindo entender? E eu posso te garantir nessa noite, meu irmão, que o pecado ele mexeu em cada uma dessas configurações em nós antes de nós encontrarmos Cristo. Os nossos olhos no pecado, eles se acostumaram a olhar para onde nós não deveríamos olhar. Nós nos acostumamos muitas vezes a ouvir coisas que nós não deveríamos ouvir. Nós nos acostumamos a estar em determinados ambientes que nem o cheiro deles era um cheiro apropriado para nós estarmos. Nós comemos coisas que nós não deveríamos ao longo dessa vida e tocamos em coisas que não deveriam ser tocadas nessa vida. E sabe o que eu observei ao ler esse texto? A ressurreição não apenas nos conectou com Deus, mas quando eu li todos esses versículos durante a semana, eu comecei a ver como na ressurreição o Senhor restaurou cada um desses 5 sentidos no homem, porque não adiantaria ressuscitar se esse mesmo homem, ou se essa mesma mulher que está sentada aí agora, não for transformada e mudar esse óculos que talvez você viu o mundo a sua vida toda, para um óculos de Jesus, para que você tenha a mesma visão e a mesma cosmovisão daquele que venceu a morte e ressuscitou. Agora fica uma pergunta para nós: como que a gente faz isso? E se nós olharmos para o versículo 6 do capítulo de Lucas 24, esse texto ele vai dizer assim, olha o que diz lá. Vamos para o 5. Estando elas ainda com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Presta atenção no que vai ser dito agora. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E então, versículo 8, elas se lembraram das palavras de Jesus.
E voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Irmãos, como sempre, em tudo nessa vida, as mulheres costumam ser mais antenadas que os homens. Irmãs, vocês concordam comigo? E para variar, são as irmãs que resolvem ir pela primeira vez no túmulo de Jesus. E quando elas chegam lá, elas veem dois homens resplandecentes, Mateus, Marcos e João. Vão ser mais claros e dizer que são anjos que estão ali. E quando elas observam os anjos, elas ficam com medo. E agora elas ficam naquela expectativa: o túmulo está vazio, será que foram esses anjos? O que a gente faz agora? E elas entram no medo. E o que esses anjos fazem é trazer uma lembrança para ela. Vocês lembram do que ele falou para vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Com o que a gente ouve? Com os ouvidos. O primeiro sentido que é restaurado na ressurreição é a audição. Aquelas mulheres ouvem e os anjos falam para elas: olha, nós necessitamos que vocês se lembrem das palavras de Jesus, que ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aí vem o versículo 8, e então elas se lembraram daquilo que Jesus já lhes tinha falado, e foi revelado a elas que ele ressuscitou. Irmãos, isso não é 100% de certeza, mas eu já li em muitos lugares que homens são pegos pelaquilo que veem e mulheres são pegas por aquilo que ouvem. E o Senhor foi muito exato em falar para mulheres que precisavam ouvir. Talvez, minha irmã, você está aqui nessa noite e você já ouviu tanta coisa que não condiz nem um pouco com aquilo que o Senhor sonhou para você. Talvez tem coisas que você ouviu lá na sua infância e ainda estão reverberando dentro de você, e talvez nessa noite você precise escutar uma outra palavra de Jesus. João capítulo 10, versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Talvez nós estamos dando ouvido para tantas coisas e a ressurreição está vindo diante de nós e dizendo assim: eu não quero que você lembre de coisas que você ouviu de terceiros, eu quero que você se lembre das minhas palavras e do que você ouviu de mim para você. Que nessa noite o Senhor restaure os nossos ouvidos para ouvir a voz do Mestre quando o Mestre nos chamar. Mas essa história não para por aí. Eu disse que mulheres são pegas pelo ouvido e os homens são pegos pelo quê? Olha o que diz o versículo 31, irmãos. Vamos para o 30. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou, e depois de partir o pão, o deu a eles, e então aconteceu o quê? Isso aí que todo mundo falou. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Irmãos, esses discípulos são conhecidos entre nós como os discípulos de Emaús. Eu não sei se você se lembra quando eu estava lendo, mas eles estão caminhando com a visão cega de não enxergarem Jesus. E Jesus, corporalmente e em ressurreição, começa a caminhar do lado deles, conversar com eles, e eles não estão percebendo porque os olhos deles estão fechados. E de repente Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo que vocês estão tão tristes? E a história diz que um desses dois ainda fica bravo com Jesus, fala assim: mas você não está sabendo o que aconteceu? Mas chega um momento dessa história que Jesus está comendo, conversando com eles, e de repente as escamas dos olhos daqueles homens caem, e eles reconhecem na ressurreição que Jesus estava ali com eles. Irmãos, quantas vezes nós estamos olhando para outras direções e não reconhecendo Jesus que está exatamente ao nosso lado?
Talvez essa noite seja um despertar para você. Será que é Jesus que não está na sua vida? Será que é Jesus que está te abandonando? Ou será que os seus olhos estão cerrados para ouvir e ver aquele que está falando e cuidando de você todos os dias? Eu posso garantir a você que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós não estamos vendo Ele ao nosso lado, é porque tem alguma coisa errada, não com Ele, mas com quem? Tem um texto de Jesus também que ele vai falar sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 vai dizer assim: os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas são. Eu não posso afirmar para nós, porque eu não sou mulher e nunca fui mulher, e em nome de Jesus nunca serei, mas eu sei o que é ser homem. E como homem, muitas vezes eu fui pego pelos meus olhos. Como homem, eu olhei para muitos lugares que eu não deveria ter olhado. Eu fui atraído pela minha visão gananciosa muitas vezes, por não entender que olhar para Cristo era a melhor escolha. E eu não sei para as mulheres, mas para os homens que estão aqui, eu sei que vocês me entendem. E que nessa noite o Senhor lave os nossos olhos com um colírio celestial, para que nós não sejamos pegos para lugares que nós não deveríamos estar olhando, para mulheres que nós não deveríamos estar olhando, para dinheiro que a gente gananciosamente olhou e desejou, e nós não deveríamos estar desejando, para lugares que os nossos olhos estão sendo mirados por um caminho mais atrativo, que aos nossos olhos parecem ser bons, mas olha essa palavra de Jesus dizendo a nós: os olhos são a candeia da alma. Sabe o que quer dizer isso? Os olhos são o lugar que para onde a gente olha, a gente vai, não é assim. E Jesus está dizendo: se tudo que você está olhando, você está enxergando maldade, e se dentro de você, o que os seus olhos contemplam, forem apenas trevas, ou seja, coisas ruins, que coisas ruins são essas que você está carregando? Meu irmão e minha irmã, que em nome de Jesus, esse dia de Páscoa e de ressurreição seja o dia de restaurarmos os nossos olhos, para que nós possamos voltar a ver aquilo que Cristo deseja que nós vejamos. Feche os seus olhos aí por um momento. Senhor, restaura a nossa visão, Pai. Nós só estamos olhando para a direita, para a esquerda, para baixo. Nós só estamos esquecendo de olhar para o alto. Nós só estamos esquecendo de observar o lugar com os nossos olhos que o Senhor deseja que nós olhemos. E Deus, nessa noite, por favor, abre os nossos olhos espirituais, para que assim como os discípulos, nós possamos enxergar não só aquilo que agrada os nossos olhos, mas aquilo que agrada o nosso espírito, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para os versículos 39 e 40, olha o que esse versículo também vai dizer. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Desculpe, vamos lá no 38, desculpa. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas ao coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Você já viu aquele ditado que diz assim: eu só acredito se eu tocar e se eu ver? O livro de João vai dizer que Jesus, quando ele aparece
Tomé, ele ainda não tem aquele primeiro contato com Jesus, e Tomé, ele faz uma coisa, ele diz assim: se eu não tocar nele, eu não consigo acreditar que ele ressuscitou. E esse texto em Lucas está dizendo a nós que Jesus chega e, ao ver o medo dos discípulos, ele diz: se vocês quiserem, vocês podem tocar minhas mãos. Se vocês quiserem, vocês podem tocar os meus pés. Se vocês quiserem pôr a mão em mim, vocês podem, porque eu continuo sendo real ao seu tato. Irmãos, nós sabemos o quão importante é o toque, sim ou não? Às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está nervoso com uma pessoa, o marido com a esposa com o marido, talvez os pais com os filhos com os pais, e quando a gente finalmente consegue acalmar os ânimos, está tudo alterado dentro de nós, mas tem uma coisa tão gostosa que acontece, que é quando alguém nos dá um abraço. E aquele toque de pele com pele, de coração com coração, de braço com braço, de peito com peito, isso transforma a gente, sim ou não? O toque cura, o toque muda a nossa percepção, o toque mexe com os nossos hormônios, o toque nos transforma. E para quem é casado vai entender mais ainda do que eu estou falando. O toque é o selo da união entre uma pessoa e outra. Você está comigo aqui? E Jesus está chamando os discípulos para tocarem nele. E sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que quando nós nos dobramos diante do Senhor, não existe mais um véu que antes separava, mas que agora nós temos um véu que foi rasgado, e quando nós nos dobramos diante dele, a nossa oração toca não apenas os céus, mas toca o coração de Jesus. Jesus está virando para nós e dizendo assim: o abraço ainda continua sendo o mesmo. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos que Jesus está nos chamando para tocar nele, para nós experimentarmos dele, e na ressurreição nós entendemos que o relacionamento com Jesus, ele não é distante como talvez nós estamos pensando. O relacionamento com Jesus não é esse relacionamento frio, que você ora para um Deus que você não vê, não sente, não ouve, não percebe. Jesus ainda quer que a gente toque nele, que nós e ele sejamos a intimidade. Assim como eu posso tocar em você e você em mim nessa noite, que nessa noite Jesus possa tocar em mim e em você, e nós nele também. Você está comigo aqui? Não é longe, é perto. Não é distante, é ao lado. Mas o versículo 41 ainda vai dizer assim: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e de como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui ainda alguma coisa para comer? E então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, olha como Jesus é gentil naquilo que ele faz. Você acha mesmo que depois de ressuscitar, brigar com a morte, enfim, enfrentar desafios, experimentar estar corporalmente como Deus, 100% homem, 100% carne, Jesus estava com fome? Seja sincero, preocupado com comer peixe? Jesus estava preocupado em mostrar para aqueles homens que ele estava ali para mexer até no paladar do amargor da vida que foi deixada na vida deles em algum momento. Para sentar e comer com eles, como muitas vezes nós fazemos entre irmãos, e que quando a gente não faz isso, a gente está negligenciando a palavra, porque é isso que os discípulos fazem. A gente se senta na mesa uns com os outros e nos edificamos uns com os outros. Você está comigo aqui? Jesus está chamando eles de novo, falando assim: tá, vocês estão com dúvida? Deixa eu curar o paladar de vocês. Tem alguma coisa para comer aqui? Eles vão, pegam um pedaço de peixe e eles começam a comer junto. Eu fico imaginando que enquanto eles comiam o peixe, de alguma maneira, eles também estavam sendo alimentados lá dentro da sua alma e dentro do seu espírito.
E sabe, irmãos, nós estamos aqui, número 1, eu quero que você olhe para esse irmão que está do seu lado e fala assim: eu quero ir na tua casa comer um pão de queijo e um café com você. Fala aí para ele. Nós estamos precisando ter mais comunhão, comer junto, sair junto. Já pergunta a data também, fazendo um favor. Que dia, que hora. Os diálogos mais difíceis que eu já tive nessa igreja com irmãos foram regados a café e pão de queijo. Eu posso te garantir que quando o paladar muda, a vida muda. Quando nós temos uma mensagem amarga já sendo gerada dentro de nós e de repente vem algo que muda desculpa a expressão, sabor dentro de você. Esse sabor, ele mexe conosco e a nossa vida, ela vai mudando. Se nessa noite você permitir o Senhor colocar mel no seu paladar espiritual, a sua vida vai ser transformada, porque dentro de você alguma coisa já está mais doce, e aquilo que é doce dentro de nós se transforma em ser doce para o mundo externo. Jesus fez refeição com eles para curar o paladar deles. Mas irmãos, tem uma coisa que a gente não falou ainda. Na visão, Jesus abriu a visão. Nos ouvidos, Jesus abriu os ouvidos. No tato, o Senhor curou. Até no paladar, o Senhor falou. Mas está faltando uma coisa que a gente não nota, mas que quando está ruim faz muita diferença: o olfato. E até isso, o Senhor Jesus, na ressurreição, Ele configurou. Sabe, o versículo 1, ele traz uma coisa muito interessante. Olha o que ele fala lá. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, na alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando consigo os óleos, olha aí, os óleos aromáticos que haviam preparado. E encontraram a pedra removida no túmulo. Irmãos, aqui tem uma série de significados, mas eu vou me ater a esse assunto do olfato. Naquele tempo, diferente do nosso, os judeus, eles normalmente tinham por costume velar uma pessoa morta, no mínimo 7 dias. Mas no caso de Jesus, eles não fizeram esse rito, porque Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira, e os judeus, eles contavam e contam até hoje o dia por pôr do sol. Então, sexta-feira, o sol se pôs, na contagem já era sábado, e para os judeus, sábado é um dia sagrado que eles não fazem nada. E então a expectativa era que passasse o dia de sábado, para que no domingo, quando bem cedinho elas chegassem, elas pudessem embalsamar o corpo de Jesus, derramar esses óleos aromáticos no corpo de Jesus, para tampar talvez aquele mau cheiro que a morte ela gera. Porque você há de convir comigo que quando um bichinho, menorzinho que seja, morre lá na sua casa, depois de 3 dias fica insuportável você ficar no mesmo ambiente que tem um ser vivo morto. Você está comigo aqui? Eu fico imaginando aquelas mulheres indo, porque na nossa contagem, se eu conto de sexta para sábado, vai 1, de sábado para domingo 2, eu fico imaginando elas ali, talvez com muito nojo, porque eu entendo as irmãs, com muito nojo de ter que lidar com um cadáver de 2 dias, que elas sabiam que provavelmente já estaria começando a entrar em estado de putrefação, mas com muito carinho e por honra ao nome de Jesus, eu fico imaginando o diálogo delas pensando: vai estar fedendo, vai estar cheirando ruim, mas a gente precisa ir lá, porque a gente precisa honrar o nosso mestre. É por isso que as mulheres vão e os homens não. Está comigo aqui? E elas, com muita honra e provavelmente nojo, elas carregam os seus alforjes de óleos aromáticos. Talvez nos nossos dias a gente podia dizer isso claramente: perfumes com um cheiro bem forte mesmo, porque elas queriam deixar o corpo de Jesus
cheiroso, agradável, para que depois que começasse na cabeça delas aquele tempo de fazer as honrarias de 7 dias, segundo o costume judaico, as pessoas pudessem olhar para o corpo de Jesus embalsamado e sentir o cheiro como se ele ainda estivesse vivo. Mas quando elas chegam lá, irmãos, o versículo 3 diz que o túmulo está vazio, não tem fedor mais, não tem cheiro, não tem putrefação, não tem nada, tem um túmulo vazio. E a história diz que quando, não só elas, mas acho que no versículo 8, 9 ou 10, vai dizer que quando Pedro ele também entra lá, ele vê que não tem cheiro nenhum ali, mas que também as toalhas estão dobradas. Jesus é tão organizado que ele levanta do túmulo, ele ainda dobra o lenço para falar assim: aqui tudo é organizado e eu ressuscitei. Sabe, irmãos, às vezes a gente chega na presença de Jesus com tantas coisas no nosso alforje, porque a gente sabe que Ele está vivo, mas muitas vezes a gente se sente morto na presença dEle. E na nossa putrefação espiritual, a gente se enche de coisas, é o olhinho da unção, para a gente se sentir um pouco mais seguro, para entrar na presença de Jesus. A gente se cerca de versículos bíblicos, porque a gente vai dizer assim: não, porque eu sou pobre, eu estou morto, eu estou fedendo com os meus pecados diante de Jesus, mas eu vou dar uns versículos bíblicos aqui, para ver se Ele me aceita eu entrar na presença dEle. E a gente está literalmente morrendo dentro de nós. E a Bíblia diz que, infelizmente, os nossos pecados são como putrefação diante das narinas de Deus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Dizendo para aquelas mulheres: vocês não precisam chegar para mim com perfumes, eu tenho bom perfume para vocês. Vocês não precisam tentar disfarçar aquilo que vocês eram diante de mim, porque se vocês têm que carregar perfumes, eu sou o bom perfume agradável. E quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, esse versículo ele vai dizer assim: porque nós, para com Deus, nos tornamos como um bom perfume diante de Cristo, tanto entre os que estão salvos, como entre os que estão se perdendo. Se você olhar para essa história, irmão, você vai entender uma coisa. Alguns capítulos atrás, tem uma mulher que ela derrama um perfume que custaria, segundo a Bíblia, o valor equivalente a um ano inteiro de trabalho. Se a gente arredondar isso para 2.000, multiplicar 2.000 por 12, alguns irmãos que são bons de contas me ajudam, dá quantos mil reais? Todo mundo de humanas aqui nessa noite. Vamos lá, gente. 2.000 vezes 12, 24 mil. Aquela mulher pega um perfume, talvez nos nossos dias, de 24 mil reais e quebra diante dos pés de Jesus, e com seus cabelos ela enxuga, e um perfume se exala. E se você olhar para o versículo 1, quem é a mulher que está indo lá com óleos aromáticos? A mesma mulher, a mesma Dona Maria, está indo lá lavar os pés diante do Mestre de novo. E Jesus está tentando configurar ela novamente para dizer assim: agora não é você que vai me lavar, mas eu que vou te dar um bom perfume. E 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que nós acabamos de ler: todo aquele que se rende a Jesus se torna um perfume agradável em Cristo. Posso te falar uma coisa nessa noite? Se nessa noite nós permitirmos que Jesus mexa em nós, os perfumes mais caros que o mundo já conheceu não se compararão a você se você estiver com o sangue de Cristo. Nessa noite você é mais valioso que o perfume que você está usando agora. Você é mais valioso que o perfume importado
guardado, que você pensa em ter um dia na sua vida e você não pode ter agora. Em Cristo, nós somos um perfume agradável se nós estivermos configurados e alinhados nele. Você sabe aqui ainda? Enquanto os irmãos sobem aqui do louvor, eu queria pedir para uma imagem aparecer aqui na tela de algo que fala muito, irmão, sobre o que nós estamos falando. Isso que você está vendo agora, alguns vão chamar de tzitzit. Eu aprendi no seminário que o nome dessa coisinha aqui é tzitzit no idioma original. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para essa figura, em Números capítulo 15, versículo 37 ao 41, Jesus ele ainda não apareceu no Velho Testamento. E existia algo que Deus pediu para os homens, para eles carregarem nas suas roupas. Você está comigo aqui? Todo homem, segundo Números capítulo 15, versículo 37, quando ele saía para a rua, ele era obrigado a colocar uma roupa, o famoso talit, já ouviu falar? E junto desse talit, em 4 pontas, era necessário ter o tzitzit. E o que era o tzitzit? O tzitzit eram pontas como franjas, e nessas franjas era necessário ter alguns fios, normalmente 5 ou 8, e dentro desses 5 fios, um precisava ser azul, como está ali na imagem. E se você olhar na imagem, talvez a imagem não está nos permitindo ver claramente, mas tem 5 amarrações, branco, azul e branco. E era necessário que esses nozinhos fossem muito específicos, 5 nós amarrados nesses fios. E toda vez que o homem ia andar com aquela roupa, ele ficava relando naquele barbantinho, que é esse negócio, e era para incomodar mesmo os homens com aquela roupa. E essa coisinha que era um fiozinho à toa que incomodavam os homens, ela tinha um significado. Os fios que desciam eram os 5 sentidos do homem, os 5 sentidos do ser humano. Os judeus nessa época acreditavam que na verdade os seres humanos eles tinham 8 sentidos. Os 5 que nós falamos, e o judeu acredita que o coração é um sentido, o estômago é outro sentido, e as genitálias sexuais são outro sentido. Então aqueles que criam nisso faziam com 8, aqueles que criam como nós faziam com 5, para representar os 5 sentidos. Mas o que mais interessa a nós, irmãos, eram os nós. Porque os nós, eles simbolizavam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou, para ficar mais claro para nós nessa noite, os 5 livros da lei. E o significado daqueles 5 fios de franja sendo amarrados com 5 nós era porque quando aquilo incomodasse, enquanto os homens andavam, eles se lembrassem: Senhor, eu desejo que os meus 5 sentidos estejam amarrados na tua lei, que os meus sentidos estejam amarrados pela tua palavra, que os meus sentidos sejam amarrados diante dos mandamentos que o Senhor tem para mim. Você está aqui comigo? Meu Deus, gente, resolve isso aí. Misericórdia. Você pode se colocar de pé nessa noite? Vinho, o que tiver com barulho, você multa, irmão. Multa. Irmãos, nós não somos judeus mais. Graças a Deus. A gente não precisa usar talit. A gente não precisa de um tzitzit. A gente não precisa de fazer as coisas que os judeus fazem, porque nós fomos encontrados por Jesus. Então nós somos cristãos, amém? Mas a ressurreição e a leitura desse texto que nós lemos é uma representação disso que está aqui. Que nessa noite o Espírito Santo possa vir sobre nós e que o nosso desejo, assim como essa representação, seja que debaixo dos nossos sentidos
a palavra do Senhor seja amarrada sobre nós. Que não apenas os 5 primeiros livros da Bíblia estejam conosco, mas que toda a palavra esteja conosco. Que ao nós olharmos para a ressurreição, a nossa oração nessa noite seja: Senhor, amarra nos meus sentidos, amarra na minha visão, amarra no meu tato, amarra nos meus ouvidos, amarra no meu paladar, amarra em mim a tua lei, para que eu medite nela de noite, amarra em mim a tua lei, para que eu faça e para que os meus sentidos se expandam apenas aonde o Senhor estiver. Que nessa noite, ao nós olharmos para a ressurreição, mais que um ovo de chocolate, mais que qualquer coisa comercial que você fez ao longo desses dias, você olhe para Jesus e queira que Jesus te amarre nele, que Jesus te prenda nos laços de amor dele, que ele transforme a nossa vida e o nosso coração nessa noite. Sabe, Jesus já morreu e ele já ressuscitou. Quem precisa viver isso agora somos eu e você. Talvez nós estamos perdidos, cansados, a nossa visão está cansada, os nossos ouvidos estão cansados, o nosso tato está cansado, o nosso olfato está cansado, o nosso paladar está cansado. Mas que nessa noite nós sejamos amarrados pelos braços de amor de Jesus. Que nessa noite a nossa visão seja restaurada ao olhar para a cruz. Que nessa noite os nossos ouvidos sejam restaurados ao olhar para a cruz. Que nessa noite nós sejamos restaurados de todo o fel amargo que a vida nos trouxe até agora. Que nessa noite nós sejamos restaurados. Se um dia nós tocamos em algo que não era para tocar, que nessa noite o Senhor faça de nós homens e mulheres com mãos santas diante dele. Que talvez se nós estivermos em um ambiente que até para o nosso nariz já cheira mal, que ele restaure em nós o bom perfume de um ambiente cheio da glória dele. Que essa noite seja uma noite de conserto. Quem tinha que morrer já morreu, aquele que tinha de ressuscitar já ressuscitou. Falta agora alinhamento e restauração em mim e em você. E a boa notícia é: o maior interessado na nossa transformação é Jesus. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Ele já está no nosso meio. Ele já está em nós e através de nós. Agora falta em mim e em você. Queremos essa restauração, queremos essa transformação. Meu irmão, vá por mim nessa noite. O Senhor, Ele não quer apenas estar ao seu lado, Ele quer envolver você, os seus 5 sentidos amarrados nele, dentro dele. Você viverá a mesma vida em Deus, para a glória de Deus. Abre o seu coração nessa noite.